Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que neste momento damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje estaremos estudando o Evangelho no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E para início do nosso estudo, vamos então fazer uma prece, pedindo a Jesus, permita a ação magnética dos espíritos de luz ao nosso redor, trazendo para nós o amparo e a proteção necessária, fazendo uma limpeza fluídica em toda a estrutura física e perispiritual nossa e do nosso lar, pedindo a Jesus, permita seja feita a limpeza fluídica dos miasmas que pairam, trazido por nós, por nossa invigilância, por sentimentos equivocados, por pensamentos ruins, que Jesus possa socorrer qualquer irmão que porventura esteja por aqui, nos mal influenciando, limpando também todo o exterior da casa, a quadra, a comunidade, os vizinhos. Permita, Jesus, possamos estar em paz e possamos estar com a luz do amor do Mestre em nossos corações. Obrigada, Senhor, que assim seja. Vamos então fazer a leitura do capítulo 10, onde está escrito: Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco na mesma medida da qual vos servirdes para com ele. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhes conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso, o tentando, a fim de ter do que o acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, se abaixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Não mais. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João capítulo 8, versículo do 3 ao 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem,
E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o que é mal, uma vez que ele mesmo disso deu o exemplo. E o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia, tornando-se culpável daquilo que se condena em outrem. É abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito a toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Não julgai para não ser julgado retrata uma postura de que nenhum de nós aqui na Terra estamos livres de atos culpáveis. Assim sendo, como nós podemos nos pôr na posição de juízes dos nossos irmãos? Vejamos bem, quando eles instigaram Jesus a dar seu parecer, haja visto que Jesus era muito clemente e misericordioso, eles disseram: está na lei de que a mulher que for flagrada em adultério seja lapidada, seja apedrejada até a morte. E isso em praça pública, para que servisse de exemplo para as demais mulheres. E além, quando essa mulher foi flagrada em adultério, ela foi trazida por Jesus por uma turba e ela já tinha sofrido uma lapidação moral, porque ela já tinha sido execrada, ela já tinha sido humilhada, ela já tinha sido exposta naquilo que a mulher tem de mais, que principalmente naquela época, a mulher casada, ela era detentora de uma moral muito severa. A mulher, de forma geral, dada ao machismo da época, mas a casada principalmente. E essa mulher já tinha sofrido uma execração moral diante da sociedade. Essa mulher já tinha sido apedrejada moralmente. Então Jesus, sabendo do intuito íntimo daquelas pessoas que estavam ali, que era pô-lo em contradição, que era pô-lo contra a lei, ele se abaixou e continuou escrevendo, e eles insistiram: qual é seu parecer a esse respeito? Já que está na lei que a gente deve apedrejar essa mulher. Jesus não respondeu. Quando ele se expressou, ele disse: aquele entre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus conhecia o íntimo de todos aqueles que estavam ali, na sua maioria esmagadora, homens, e na sua maioria esmagadoras, homens casados, todos eles cheios de podridão no seu íntimo. Jesus conhecia o íntimo de cada um que estava ali, conhecia cada mazela que tinha no íntimo de cada um que estava ali. Então, quando ele disse: aquele entre vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra, ele estava convidando cada um deles, e ainda faz hoje a cada um de nós, a fazer um exame sincero no seu íntimo sobre a sua condição de julgar o ato do seu próximo. Que nós possamos refletir nisso com muita sinceridade, porque o nosso irmão pode não saber o que nós temos de mais secreto nos nossos corações, mas Deus sabe, e a espiritualidade também. Então, que a gente possa pensar duas vezes antes de julgar o ato dos nossos irmãos.
Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso no item 86. Deixa eu só confirmar. Não, minto. No item 85, onde está escrito, interessantemente, a continuação do texto do Evangelho. E o adúltero. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato adulterando. Isso está escrito em João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal no semelhante sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral, como que só a mulher tivesse pecado, né? E o adúltero, onde ele estava? Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que a ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se da infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos que se retiravam envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, no trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem um outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A fala ali de Emmanuel não deixa nenhuma sombra, nem margem para comentário. Ele foi muito objetivo na ideia que ele pretendia passar. Aqui no livro Gotas de Sabedoria, no item 102, lemos: você é santo, tem virtudes, possui indestrutível germe divino, traz impresso em caracteres eternos a palavra bondade. Deus dotou você de todos os recursos contra o mal, fê-lo detentor do amor, deu-lhe individualidade sem máculas, sustenta-o com eterna energia, santifica-se com essa força divina, faça-se dela merecedor. Tenha atitudes de bondade, seja positivo em todos os momentos da vida, não trema ante as dificuldades, haja com determinação e amor. Santificar é absorver as virtudes de Deus. Todos nós temos os germes de Deus dentro de nós. Isso faz com que nós tenhamos a responsabilidade de nos santificar, porque Deus é amor. E o amor, ele resplandece tudo o que é bom. Então, que nós buscamos desenvolver esse germe divino dentro de nós, e dentre todas as posturas que é contrária à lei de amor de Deus, busquemos evitar julgamentos. E quando tivermos que apontar o dedo para o outro, que nós possamos fazer isso antes a nós mesmos, fazendo como recomendou Jesus.
Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vamos encerrar então o nosso estudo agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado e mais ainda que nós possamos ter condições de pôr em prática tudo aquilo que Deus nos enviou em mensagem por meio do Mestre Jesus. Obrigado aos irmãos que aqui se fizeram presentes e obrigada a cada irmão que nos acompanha neste momento. Que Jesus possa abençoar a todos os lares, a todas as famílias e a todos os corações que contemplam nosso breve estudo. Obrigada, Senhor, por tudo. Nos ilumine e nos guarde hoje e por todo sempre. Queridos, um beijo e feliz ano novo a todos vocês e que no próximo ano possamos estar todos juntos novamente, na graça do nosso Mestre Jesus. Beijo, vamos tomar água fluidificada. E assim encerramos nosso culto no lar. Amém.